Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos lá, continuando nossa meditação no livro de Jó. E a gente vai perceber agora que Jó vai dar uma resposta à Bildade e, de certa forma, ele vai começar a exaltar a Deus, mas sempre colocando Deus como um Deus que aos nossos olhos vai parecer um Deus perverso, um Deus irônico, um Deus, como eu falava na minha juventude, cocô. E a gente vai perceber Jó falando isso e vamos desenrolar o texto, que é bastante interessante. Vamos nessa? Jó capítulo 9. Antes de mais nada, vamos chamar o Espírito Santo para nos liderar essa noite, ok? Senhor, nosso amado Deus, pedimos nesse momento que o Senhor venha abençoar essa meditação, nos dando entendimento a respeito da tua palavra, da tua vontade, do que o Senhor espera de nós, nos dando a direção sobre o que precisamos mudar dentro da gente, o que precisamos fazer mais. Coloca dentro de nós o teu espírito e nos faça obedecer toda a tua vontade. Não queremos, meu Pai, ser servas rebeldes. Não queremos ser, meu Pai, filhas ingratas. E estamos aqui justamente buscando a tua face, buscando te conhecer no mais íntimo possível. E precisamos que o teu Espírito venha nos revelar a respeito do teu querer, do teu agir. Que o Senhor venha, meu Pai, hoje alimentar a nossa fé. Que o Senhor venha aumentar dentro da gente a fé. Mas uma fé, meu Pai, sobrenatural, a fé que provoca milagres, que provoca maravilhas. Assim, meu Deus, como o Senhor manifesta essa fé, assim como o Senhor, pela palavra da sua boca, fez tudo, e até hoje, pela palavra da sua boca, as coisas acontecem. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça ser assim também, que o nosso falar, que as coisas que saem de dentro da gente, venham proferir a nossa fé e que venham causar transformações nesse mundo, nas pessoas que nos rodeiam. Que o Senhor venha nos usar para de verdade sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Nos usa porque nós temos total prazer em sermos usadas pelo Senhor. A nossa vida passa a ter sentido justamente porque o Senhor está aqui nos usando. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir essa meditação, que o Senhor venha conduzir as nossas mentes, que seja desde já repreendido todo o mal, que nada possa tirar a nossa atenção, que nada possa tirar da gente o nosso entendimento, a nossa concentração. Que o Senhor esteja dirigindo tudo e a todas nós. E te agradecemos por mais uma noite reunidas na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ok, meninas. Amém. Então vamos lá. Capítulo 9 de Jó. E a gente vai começar da seguinte forma. Abre página. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para Deus? Então, vamos lembrar que Bildade, ele estava falando que se Jó se arrependesse de seus pecados, então o próprio Deus seria muito ágil em restaurar a vida de Jó, em fazer com que a mazela dele se transformasse em honra, em prosperidade, em motivos de alegria, de sorriso. Mas que dependia de Jó reconhecer o seu erro, se arrepender e se humilhar diante de Deus. E aí ele vai exaltar a Deus como
o Deus que tudo pode. E quando ele está irado, sim, ele castiga, ele pune, ele pode levar até a morte do homem. E é isso aqui que Jó vai dizer que entende. Pô, eu reconheço, é isso mesmo. Eu entendo isso para mim não é uma coisa nova, desde sempre eu sabia que era assim. Então, é de verdade que existia esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento a respeito de quem era Deus. Deus era aquele ser supremo que ele poderia fazer tudo o que quisesse, inclusive afligir o sofrimento, infringir o sofrimento aos seres humanos. Nesse ponto, a gente sabe que sim, Deus tem poder para isso. O que a gente sabe também hoje é que Deus não tem prazer nisso. E não é, de verdade, Deus quem sai infligindo os sofrimentos às pessoas. Não, quem a gente vê fazendo isso, sob a autorização de Deus, é Satanás, não o próprio Deus. Mas nesse tempo, eles não identificavam Satanás como um ser que tinha o direito sobre as vidas deles. Eu nem sei se eles tinham entendimento de que Satanás já existia. Ao longo do texto aí a gente vai descobrindo isso. Mas certo é que eles acreditavam que Deus, ele punia os maus, punia os pecadores. Quando ele se irava, não tinha quem aplacasse a sua ira até que o castigo dele tivesse sido colocado em prática. A gente sabe que hoje não é assim. E, na verdade, no passado também não era assim. O que prevalece na nossa comunhão, na nossa relação com Deus, é o fato da gente reconhecer nossos erros e clamar misericórdia a Deus. E em clamando misericórdia, Ele perdoa. E muita coisa a gente não precisa pagar o preço. A gente simplesmente vai alcançar a misericórdia e seremos perdoados. Hoje, com Cristo, nós somos justificados. E assim, a gente de verdade entende que Deus não é esse Deus perverso, sádico, que gosta de ver o homem sofrendo por causa dos seus erros. Não é assim, mas é o pensamento deles e vamos acompanhar, tá certo? E Jó vai continuar dizendo: Eu sei que é assim mesmo, tá? Porque como se justificaria o homem para com Deus? Então ele reconhece que diante de Deus não tem conversa, não tem argumentação, não tem o que você fazer diante de Deus. Porque se Deus quiser é, infligir sofrimento ao justo, ele faz, que é o que Jó acredita que está acontecendo, que ele se considera justo. A gente vai ver aqui ele falando de um jeito que ele parece que ele se considera um pecador, mas não de verdade, ele não se considera um pecador, tá? E sim, eles sabiam que Deus também castiga o pecador, certo? Ele tem o direito de fazer o que quiser com o ser humano. Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Então, se você quiser contender com Deus, entrar em um debate com Deus, você se colocar numa posição de questionar a Deus, ou Deus lhe questionar, em qualquer que seja a situação, o ser humano jamais terá respostas para dar a Deus. E isso é muito lógico, não tem nenhuma complicação da gente compreender isso. O homem é criatura e sempre o Criador é quem detém todas as respostas. O Criador é quem detém todas as respostas para aquela criatura. Por quê? Porque ele formou todo o sistema, tudo que compete aquilo ali, toda a filosofia que está imbuída naquilo ali, o Criador entende. O Criador é competente para resolver isso. A criatura depende do Criador. Nós, seres humanos, por exemplo, temos nossos filhos, nós compreendemos os nossos filhos, mas os filhos não compreendem com plenitude todas as coisas, dependem dos pais. Quem o gerou? Os pais. E aí, aquela criança, até que ela chegue em uma determinada maturidade,
Ela não conhece todas as coisas, depende dos pais. E a gente é assim. Talvez, quando chegarmos no céu e tivermos um corpo de glória, onde a nossa mente também vai ser completamente transformada, a gente vai entender mais coisas a respeito do pensamento de Deus e do agir de Deus, coisas que hoje nós não temos respostas. É possível que, quando chegarmos no céu, essas coisas venham a ser reveladas. Deus, ele tem o direito de nem querer revelar tudo, mas pode ser do agrado dele que a gente venha a ter conhecimento de muito mais coisas a respeito dele. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Deus é sábio e forte. Ele reconhece em Deus uma capacidade que está além da sua capacidade. Uma sabedoria, um conhecimento que está além do seu conhecimento, uma força que, obviamente, está muito além da sua própria força. E eles colocando a condição de ser humano. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Em algumas versões está quem emudeceu contra ele, no sentido de não está tendo um embate? Então Deus vai lá e faz 1000 perguntas. E aí a pessoa se emudece, se endurece, como que resistindo a Deus. E aí ele fala: quem é que se coloca nessa condição contra Deus e de alguma forma vai ter paz? Ninguém, né? Pelo contrário, vive uma vida de eterna busca, mas não vive uma vida de paz. Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. Então, se Deus ele estiver zangado, irado, revoltado com o ser humano, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive mudar as condições do planeta, do lugar onde habitamos. Olha que interessante. Ele vai continuar assim: o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Dá para você entender isso aí como se fosse um grande terremoto, ou muitos terremotos. Sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Não tem nada que possa suportar a terra no seu lugar. As colunas não são para suportar uma edificação. Então, pronto. Não, não tem nada que suporte o agir de Deus, ainda mais quando ele está irado. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. Pensa comigo, se vocês não veem, do verso 4 ao verso 7, como se fosse a descrição do dilúvio, onde Deus, muito irado, transtornou a, a forma da terra e impediu que o sol brilhasse por um determinado tempo, no dilúvio, e inclusive selou as estrelas por causa das nuvens. Não dava para você ver o céu aberto. Então, parece que Jó está fazendo uma descrição do que aconteceu tão, há não tanto tempo assim para ele. Algo que estava ainda meio que recente. Alguns séculos apenas se passaram do dilúvio até o momento da existência de Jó. Então ele fala aquilo como está, como que fosse algo fresco na sua mente. Não que ele tivesse vivido o dilúvio, mas Noé contou isso para a sua geração, os filhos de Noé contou isso para os seus filhos, e os filhos de seus filhos daí por diante. Então, a conversa era passada, os conhecimentos, né, a história era transmitida via oral. Então, eles se falavam, se conversavam, transmitia para gerações o conhecimento, a tradição. Então, Jó, ele tinha esse conhecimento do dilúvio. E o que a gente vê aqui parece demais com isso. Por que que aconteceu o dilúvio? Não foi porque Deus, irado com o ser humano, quis destruir o homem? Não foi por isso? Então, ele irado, quem era que ia contender com Deus?
Pelo contrário, o que Deus fez? Sacudiu a terra, fechou os céus. O sol não deu ar de sua graça, até o momento em que ele disse que, bom, aqui acaba-se o dilúvio e daqui em diante a gente vai ter uma, um novo momento da história, tá? Então, me parece demais que esse 4 ao 7 fala sobre o dilúvio. E aí ele chega, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Na sua versão pode estar aí as ondas, mas que sejam as ondas, por mais que a gente imagine a onda e o mar como uma coisa só, mas a onda é uma parte mais alta, porque ela se eleva acima do nível do mar para depois se desfazer, né? Então, é como se ele andasse em meio à tormenta. Nada é capaz de intimidar a Deus ou impedi-lo de fazer qualquer coisa. Ele tem poder para tudo. Ele é destemido para tudo, né? Então, sozinho, estende os céus, não precisa de ajuda, ele é o criador de todas as coisas e anda sobre os altos do mar. Ainda que o mar esteja revolto, que esteja acontecendo um tsunami, ele está lá acima de todas as coisas. O que fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo, ou na sua versão pode estar as Pleiades, e as recâmaras do sul. Eu achei isso aqui muito interessante. E como eu sou apaixonada pelo céu, eu sou apaixonada pelas estrelas, eu fiz questão de ir lá dar uma futucadinha. Vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens, tá? Que eu busquei na internet. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde foi que eu coloquei? Vamos lá. Bom, a primeira imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa daqui. Dá para todo mundo ver? Estamos vendo aí o mapa mundi, ok? Todo mundo vendo? Ninguém vendo? Tá vendo ou não tá vendo? Faz um sinal aí de ok, que eu não tô vendo. Não, Não tá vendo. Então, pera aí que eu vou tentar de novo. E agora? E agora, povo lindo? agora. Pronto. Então, o mapa mundi aí. Por que que eu trouxe o mapa mundi aqui para a gente dar uma olhadinha? Pelo seguinte, quando ele fala sobre as recâmaras do sul, ele está falando de um ambiente que está ao sul. Ele vai falar a respeito das coisas do céu, da carta celeste, como a gente chama hoje, né? A carta das estrelas, a carta celeste. E ele vai dizer depois as recâmaras do sul. Povo lindo, a gente tem aqui o Equador. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui nessa imagem. Aqui a linha do Equador, tá vendo? É 0 grau. E aqui a gente vai ver que Israel, o Oriente Médio, essa região da Arábia, a África, que é o lugar onde Jó mora, né? Onde seus amigos moram, é justamente o norte. E o céu que está para o sul, eles não veem. O céu do norte é um, o céu do sul é outro. De quando em quando, eles podem acabar até vendo coisas parecidas, né? As mesmas coisas, em estações diferentes, em momentos diferentes, porém, sempre de uma forma invertida, sempre de outro jeito, tá? Então, o céu do norte é um e o céu do sul é outro. Bom, essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar com vocês. E deixe-me ver, deixe-me ver. E outras coisas que eu gostaria que tá aparecendo aí para vocês? Nada, né? Mas essa daí, tá aparecendo agora? Tá. Pronto, perfeito. Essa daqui é o Orion.
Eu sou apaixonada por essa constelação em especial. Eu acho ela a constelação mais linda que tem no céu. E eu acho interessante, eu penso que foram os gregos que determinaram o nome de Órion. Eu imagino que tenham sido eles, não tenho certeza, tá bom? Mas, enfim, Jó vai usar esse mesmo termo, Órion. E é interessante que Órion é alguém da mitologia grega. É um semideus, um deus, também não vou lembrar disso aqui agora, tá bom? Mas, enfim, vocês vão ver que no céu aparece o arranjo das estrelas. Deus criou Órion, não, Deus criou as estrelas, botou lá as estrelas. Aí o homem identificou aquele arranjo de estrelas como sendo Órion, como sendo um caçador que está segurando aqui o seu arco, ou melhor, seu escudo, aqui segurando a sua espada, dá para ver aí, né? E a cabeça, o tronco do... Ai, meu Deus. Desse, eu acabei de falar, né? Desse gladiador aí, desse guerreiro, né? E aqui a parte de baixo dele. E vocês conhecem essa constelação, pelo menos parcialmente, quando vocês veem essas três estrelas aqui no céu. E a gente sabe desde pequenininho as três Marias. Pois bem, as três Marias são o cinturão de Órion. E para baixo vem outras três Marias, que na verdade são um pouquinho menores, né? Menos esplendorosas do que o cinturão. E na verdade não são três Marias também, mas elas são a bainha da espada de Órion. É interessante, né? Eu acho lindo. Eu aprendi com 15 anos de idade essa constelação, vê-la no céu, e o nosso céu aqui no sul mostra também ela de uma forma muito bela, especialmente no verão. Entendeu? É muito linda mesmo. Então, ele vai citar a respeito dessas constelações. Eu quero só mostrar aqui mais uma para vocês. Espera aí, rapidão. Isso é só porque eu gosto mesmo do céu, né? Eu acho lindo. Eu viajo, coisa que eu mais gosto de ver é o céu. Ele vai falar da ursa, tá? Ele está se referindo não ao animal. Tá compartilhando aí, pessoal? Dá para ver aí? Sim, Então, no céu, a gente vai ter também aqui dois arranjos, né, de estrelas que eles consideram a ursa maior e parece que é a mesma coisa, só que um pouquinho menor e invertido para cima a ursa menor, ursa maior e a ursa menor. Isso aqui também é fácil da gente ver no nosso céu, entendeu? E no meio aqui da ursa menor, a gente vê a estrela polar. É uma estrela também muito conhecida, muito famosa, né? Tem uma outra aqui que eu quero compartilhar com vocês, que a gente também consegue ver no nosso céu de boa, que são as Pleiades. Ela parece uma pequena cruz. A gente tem aqui a cruz. Como é que a gente chama mesmo a nossa cruz, gente? Esqueci. Fala aí, povo lindo, que vocês conhecem também. Fala, povo. O Cruzeiro do Sul. crucifixo. Cruzeiro do Sul. A gente tem o Cruzeiro do Sul e tem as Pleiades, que também se assemelha a um cruzeiro. A gente percebe como se fosse uma cruz. Mas, de verdade, o Cruzeiro do Sul, ele é composto de quatro estrelas principais, tá certo? E aqui a gente vai ver sete estrelas. Por isso, em algumas versões, fala sete estrelos, tá? Relacionado, às Pleiades. Então, a gente vai contar aqui que tem sete estrelas. Tem cinco aqui, seis e uma aqui. Tem outras aqui menorzinhas, tá? Mas o que eles consideram são essas maiores. Certinho?
Então, diga isso, seu anel lindo, velho. Eu fico apaixonada por esse negócio. E só para a gente ter uma noção melhor desse posicionamento do céu, a gente vai ver aqui, ó, normalmente assim que aparece Órion, normalmente não, né? Só aparece assim. Órion, como se fosse de cabeça para baixo, né? E aqui as Pleiades, uma certa aproximação. Então, esse céu que ele está vendo, todas essas constelações estão relativamente próximas. Bom, apontaria para eles como para identificar as estações, para navegação. As estrelas, o céu, são importantes nesse sentido, tá certo? E ele está dizendo que, de fato, isso tudo é muito belo. De fato, tudo isso é muito lindo. E o que Jó está falando é que Deus, ele estendeu o céu sozinho e ele criou essas constelações. O que Jó está falando é muito pequenininho diante de toda a criação. Na verdade, se Jó estendesse para as galáxias, para as coisas muito maiores que existem dentro do universo, ele se perderia nisso aí, né? Mas o que ele cita são coisas, são constelações que estão bem dentro da realidade do homem comum naquela época, certo? Então, no verso 10 ele vai dizer assim: o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número, coisas das quais você nem consegue ouvir a respeito, inescrutáveis, tá certo? Coisas que a gente não consegue nem buscar entendimento a respeito, são coisas do que a gente não tem realmente entendimento, tá? Então, você percebe que Jó, ele está enchendo bem a bola de Deus, né? Está reconhecendo toda essa majestade de Deus. E aí ele vem e fala: eis que ele passa por mim, por diante de mim. Não é por trás, é por diante. Ele passa por diante de mim e não vejo. E torna a passar perante mim e não sinto. Bom, apontando aqui para uma condição de Deus, que é do fato de ele ser um ser espiritual. E de verdade, nós não vemos espíritos. Bom, se você estiver vendo espírito, tem alguma coisa errada. Sexta-feira é um bom dia para você ir na igreja. Mas, se você está liberta, você não vê espíritos andando por aí. Você não consegue ver Deus. Então, Jó, ele se resigna na sua insignificância e ele percebe, pô, Deus está aqui em todos os lugares, diante de mim, distante de mim. Ele pode estar em qualquer lugar, mas eu não sou capaz de percebê-lo presencialmente. O que nós somos capazes de perceber é a criação de Deus, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da fé de Deus. Somos capazes de ver, sim, mas o próprio Deus, não, não temos olhos, infelizmente, para perceber isso. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Então, a presa é o alimento do dia, né? Então, você vai lá, caça, e você está lá carregando sua presa até chegar em casa, né? Para tirar a pele, tirar o couro, tirar as vísceras, tratar a carne, pra depois botar lá no fogo, cozinhar, assar, fazer o que achar que deve. E aí passa Deus e, puf, arrebata a sua presa. E quem é que vai lhe restituir? Ele faz o que ele quer. Se ele quiser deixar a pessoa passando necessidade, é o entendimento de Jó, tá, pessoal? Quem lhe dirá o que é que fazes, né? Quem é que vai contender com Deus para procurar saber o que que você está fazendo? Só que Jó já fez isso alguns capítulos antes. Ele já questionou a Deus. Por que isso? Por quê? Por que não me mata logo? Se eu tenho um pecado, me fala. Age de misericórdia comigo. Então, ele já perguntou sim o porquê, tá? Ele já contendeu com Deus. Já. E aqui ele vai dizer que não adianta contender com Deus. Ele reconhece que é algo inútil contender com Deus. Deus não revoga a sua ira. Então, Deus não vai
agir com misericórdia enquanto ele estiver irado. Pensamento daquele tempo. Deus reconheceu na gente arrependimento, Deus revoga sim a sua ira, por favor, tá? Então, a todo momento tenhamos esse cuidado de reconhecer que esse é um texto de pessoas que têm uma visão limitada a respeito de Deus, tá bom? Então, Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos, os servos soberbos, todos aqueles que estão diante dele e que, de alguma forma, guardam seu orgulho, suas vaidades, resistem ao falar de Deus, ao mandar de Deus, soberbos. Bom, todos esses vão ter que se encurvar, se dobrar, se ajoelhar perante Deus. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Então, lá no verso 4 não é isso que ele fala, né? No verso 3, quem é que vai contender com Deus, ainda que ele faça 1000 perguntas, a gente não vai ter condição de responder nenhuma. Então, ele está dizendo, ainda mais eu também não vou ter condição de responder nada. Não vou ter condição de responder nada. Eu não vou ter condição de escolher as palavras para falar com Deus. Porque, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Bom, ele está entrando agora num ambiente que é mais salutar para a vida do ser humano. Não contender com Deus, entrar em juízo com ele, reconhecendo que é pecador, mas buscando misericórdia. Não vou contender com Deus, eu vou apelar para a sua misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso quereria que desse ouvido à minha voz. Percebe que ele entende que Deus é alguém distante? A gente sabe que em pensamento, a gente consegue atrair a atenção de Deus. Quanto mais orando, falando mesmo com Deus, dialogando com Deus, ou até monologando, tem vezes que Deus fica em silêncio. Mas Deus está atento. Deus não é surdo, Deus não despreza a gente. Mas o entendimento que ele tem é que, né, eu nem acredito que Deus seja capaz de me ouvir. É a condição que ele se entende, né, de ser realmente alguém muito pequeno, muito desinteressante para Deus. Muito nada. Porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. 2 versinhos antes, parece que ele está dizendo que ele tem culpa, né? Mas agora ele fala: multiplica as minhas chagas, multiplica as minhas dores sem causa. Eu não sou pecador. Eu não sou pecador. Está repreendido isso aí. Vai ficar bem. Então, vamos lá. Então, por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. É tanta bagunça, é tanta coisa ruim uma em cima da outra que eu não tenho nem tempo de respirar. E pode ser que ele estivesse falando também da sua condição física, afirmando que a saúde dele estava tão debilitada que nem respirar direito ele consegue. Pode ser também. Tá bom? Quanto às forças, eis que ele é forte. Ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Parece que ele está diante de um tribunal, né? Quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. O que sair de mim vai acabar me condenando. Porque o que eu vou falar vai exibir meu erro, minha falha, meu pecado. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. Se eu disser que eu sou perfeito, ele vai dizer que eu sou perverso. Se for perfeito, não estima minha alma.
e desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Então, respondendo à Bildade, não, eu não tenho pecado, não. Mas Deus, ele maltrata tanto o ímpio como o perfeito, como o justo. Tá bom? Então, até aqui, Jó não tem esse reconhecimento de que eu fiz algo errado, certo? Até aqui, ele ainda fica procurando razões, causas, motivos. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes, né? A prova no sentido de que aquela pessoa, ela foi provada em sua fé, foi provada em sua fidelidade, foi provada em sua lealdade a Deus. E aí ela acabou morrendo. E foi uma morte que veio pela mão do próprio Deus, é o que ele fala aqui. Quando o açoite mata de repente, né? O açoite é algo que você recebe como castigo, tá certo? Então, o castigo vem de repente, né? A pessoa acaba morrendo nesse castigo e ele meio que zomba da prova dos inocentes, né? E ele está se referindo a si. Então, Deus está zombando de mim. Zom- Deus zomba da prova que os inocentes passam. Ele não liga, ele não se importa, ele é indiferente com aquilo que está acontecendo com o ímpio e até mesmo com o justo. Por que ele está desenvolvendo esse pensamento, pessoal? Porque tempos já se passaram, meses. A gente já viu ali que talvez um ano ou mais já tenha se passado e a condição de Jó não muda. E para piorar, os amigos estão lá acusando ele o tempo todo. A mulher já não aparece mais faz um tempo, né? Então, o cara está sofrendo um flagelo desgramado e ele está perdendo essa esperança de que Deus realmente esteja ainda cuidando dele. Então, ele acha que Deus está o desprezando. Entendendo? A terra é entregue nas mãos do ímpio, o que não é uma mentira, verdade. O planeta hoje jaz do maligno, né? Então, eu estava conversando com alguém, aí a pessoa, o planeta já és do maligno. Já és? Onde é que está escrito isso na Bíblia, gente? Já és do maligno? Não, jaz, no sentido de que ela descansa, ela está inoperante nas mãos de Satanás. Hum? Mas nós, seres humanos que se converteram a Cristo, não, a gente não está nas mãos de Satanás. Nós estamos num território que é dele, porém, estamos sendo protegidos e guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Tá. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes, como se Deus cobrisse o rosto dos juízes para que os juízes não fizessem justiça. E como se Deus se agradasse de ver as pessoas passando por injustiças. Por quê? Porque Deus se sente, Deus, ó, Jó se sente um injustiçado. Jó se sente um injustiçado. Então, sempre que a retórica dele, né, a fala dele, ele está exprimindo o que ele acredita, o que ele entende, tá certo? Que é a verdade. Então, ele cobre o rosto dos juízes, os juízes não têm condição de fazer justiça, eu estou aqui me lascando, não estou sendo justiçado. Se não é ele, quem é? Logo, né? Se não é ele que faz todas essas coisas, quem é então? Se não é Deus que faz todas essas coisas, quem é que o faz? E aí, me parece realmente que eles não tinham o mínimo entendimento de Satanás na terra, tomando conta do que o próprio Adão desprezou, entregando nas mãos de Satanás a autoridade sobre a terra. Então, parece que ele não tem esse entendimento de que o diabo existe e o diabo é quem faz a desgraceira na vida do ser humano. E os meus dias são mais velozes que um correio. Fugiram e não viram o bem. Então, os dias estão se passando. Ele agora, nesse momento, fala aqui velozmente, no sentido de tem nada na vida dele que seja interessante,
e que simplesmente o tempo passa. Simplesmente o tempo passa. E não tem nada para ele de proveitoso. Passam como navios veleiros, como águia que se lança comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento, né? Ficarei conformado. Se eu disser isso, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me interessa por inocente. Então, ainda que eu chegue diante de Deus, dizendo que eu sou merecedor de sair tudo, vou tirar minha queixa, não vou questionar, ó Deus, eu mereço essas dores, está tudo certo, entendeu? Ainda que eu faça isso, bem sei que não me terás por inocente. Deus não é assim, né? E sendo eu ímpio, por que trabalhar em vão? Se eu já sei que o castigo é certo, se eu já sei que não vou alcançar de Deus a sua misericórdia, então, novamente, né? Melhor que morra logo. Ainda que me lave com água de neve. A neve vem do céu, não é isso? Não é uma água que corre pela terra, vem do céu. É água puríssima. E a neve, que é a água em estado de gelo, congelada, estado sólido, ainda que seja fragmentado, mas é sólido. Quando ela derrete, é uma água puríssima. Ainda que eu me lave com água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, com isopo, ainda que eu me lave, ainda que o meu exterior seja limpo, submergirás, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Eu não vou conseguir me lavar disso aqui. Não vou conseguir me limpar disso aqui. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Eu não tenho como debater com Deus de igual para igual. Não tem como. Ele é superior, ele é maior. A vontade dele é que eu me lasque e já era. Eu estou aqui me lascando. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Opa, tem Jesus, né? Só que nesse tempo não tinha. Então, não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte no seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim de mim mesmo. Eu não, eu não tenho esse comportamento, eu não sou medroso. Eu não sou assim de mim mesmo. Não, eu tenho temor, mas eu não sou medroso. E agora ele está colocando que ele está aterrorizado, com medo de Deus. Né? Ele está se posicionando assim, é o que está dentro do coração dele. Já que existe esse Deus maravilhoso, grandioso, cara, meu Deus, ele é esplêndido, espetacular, mas ele não olha para mim, pô, não tem o que eu fazer. E eu não tenho como contender com ele. Então, vou me resignar à minha insignificância e suportar aqui minhas dores. O que não é verdade. Ele vai continuar falando. Mas enfim, meninas, por hoje é exatamente o que nós temos. Jó capítulo 9. E vocês conseguiram perceber algo além, algo que não foi dito, ou algo que especialmente te marcou nessa meditação de hoje? Quem começa aí? Viviane? Oi, meninas, boa noite. O que ficou aqui para mim fala muito da grandeza de Deus, né? O início, né? Que Deus fez ó, o barulho. Ele fez falando sobre o céu, né? A constelação e tudo mais. Ele falando da grandeza de Deus, né? E depois ele falou sobre
tipo, questionando, né? Mas isso tudo foi devido ao que ele está passando, né? Agora, por que ele não se voltou em oração a Deus? Essa é a minha pergunta. Por que que ele não fez isso, né? Por causa essa dor que ele estava sentindo, né? Muita dor, muitos problemas que vinham sobre ele, né? Aí, mas é tipo um desabafo, não sei, dúvida também de Deus, o que Deus estava fazendo por ele. Mais ou menos isso que eu entendi, né? Dessa parte aqui do capítulo 9 que ficou para mim foi isso aí. Ok. Dona Cida. Ai, meu Deus. Ai, do 4 ao 7, como a senhora falou, a sabedoria é profunda, o seu poder é grande, quem pode desafiá-lo e vencer? Até o que ficou para mim, né? Como até hoje a gente acredita, nós acreditamos no que tudo está escrito, é verdade. Esperamos contemplar, né, todas essas coisas aqui, porque Deus é Deus. E eu creio que Jó, ele não orou falando com Deus, né, dizendo, porque ele pensava que tudo isso que estava vindo era através de Deus. Deus permitiu, mas não foi Deus que fez, né? É como aquele ditado, né? O diabo soltou o cavalo fez a parte, né? Saiu destruindo tudo, né? Foi Deus permitiu, mas quem fez tudo isso aqui nele, as feridas, tudo que ele perdeu, tudo foi o diabo. Então, quando a gente reconhece que é o diabo que faz, a gente vai e a gente repreende. E no final a gente glorifica a Deus. A queixa que está sendo feita aqui é porque realmente Jó, o que ficou para mim, é claro, né? É ele está temente a Deus. Quem é ele para perguntar algo a Deus? Se é Deus de Deus é que vem tudo, né? Então, para ele seria afrontar a Deus, né? Então, ele ficou assim receoso, né? Que eu entendi. Como é que ele vai afrontar Deus? Se é Deus que faz tudo, se vem dele, ele entendeu o que era isso, né? É o que fica para mim. É isso aí mesmo, dona Cida. Ele, ele não parava para orar, para se arrepender, primeiro que ele não entende que ele tinha pecado, que ele tinha algo para se arrepender. E ele entende que Deus que quer fazer isso. E ele contender com Deus seria uma afronta. Ele perguntar a Deus por porquê seria uma afronta. Bom, mas de verdade ele fez isso inúmeras vezes, né? Enfim. Ah, mas ele querer que Deus mudasse o que ele estava fazendo, isso não parecia bem aos olhos de Jó. Isis, conseguiu pegar alguma coisa aí, Isis? Nesse sobe e desce, sobe e desce. Sobe, desce, sobe. Peguei e é algo que eu venho refletindo a semana toda. É um questionamento da humanidade. E, salvo engano, foi até perguntado a Jesus, né? Por que o cara nasceu cego? Se foi a mãe que pecou, foi o pai que pecou, se ele que tinha pecado. E a gente percebe que existem dessas coisas no mundo. Não é porque uma criança nasce com tal conformidade, porque fulano é desse jeito, mas não nasce puro, não nasce sem pecado, é aquele que eu sempre trago, né, do pastor Marcelo, que é a gente não perguntar o porquê, até porque a gente não tem nem esse direito de questionar o nosso Criador, o porquê das atitudes dele. Isso seria
irracional da nossa parte. Mas perguntar a Deus o para quê. E Jesus, ele responde que é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E Jó, ele está preso nesse sentimento de injustiça, que para mim parece uma vaidade, né? Eu sou santo, sou sem pecado. Eu quero me equiparar de alguma forma a Deus, mas eu entendo que Deus, ele é maior do que eu, que eu não tenho, não é me dado essa capacidade, não é me dado essa autoridade de questioná-lo. E parece realmente vaidade. Ele está preso nesse sentimento de injustiça e porque a gente não entende a justiça de Deus. Ela a gente não pode medir a justiça de Deus pela nossa justiça, pelo nosso senso de justiça. Ele é diferente e, e a nossa natureza não nos permite compreender isso. Mas a gente entende para que Jó está passando por esse processo, para quebrantá-lo diante da sua vaidade, diante da sua certeza da sua santidade, e ele se colocou aí em um alto pedestal de que ele merece a glória, que ele merece as bênçãos de Deus, por merecimento, e não é assim. É por mera misericórdia de Deus. Tudo que nos é dado é por misericórdia de Deus. É porque ele nos ama, porque apesar de nossos erros, nossos conflitos, da nossa necessidade de crescimento espiritual, ele nos ama e ele nos dá por mera misericórdia, não porque nós merecemos ou porque nos é um direito. É, é isso. Beleza. Dona Rosa. Bom, o que eu entendi, né, desse capítulo, primeiro que Jó, ele entende que Deus, ele é grandioso, né? Que tudo transcorre como Deus quer, do jeito que ele quer. E eu entendi que Jó, ele já estava vendo isso como se ele tivesse feito algo para estar vivendo tudo isso aí. Ele já estava aceitando que ele pecou e por isso Deus estava irado com ele e ele não tinha, na verdade, ele não sabia qual era o pecado que ele tinha feito para estar sofrendo tudo isso, mas ele aceitava aquilo porque ele sabia que ele não poderia contender com Deus. E acredito que ele tenha visto isso de uma forma. Ele se sentiu injustiçado, sim, ele se sentiu injustiçado, mas ele já estava aceitando que ele fez algo e por isso Deus se irou com ele e ele não tinha o que fazer. Ele estava já aceitando aquilo, né, como a ira de Deus, e que ele tinha que sofrer tudo aquilo ali. Pelo menos é o que eu entendi desse capítulo, né? E a partir dali, Jó mostrou que ele começava a temer tudo que poderia vir a acontecer. Ele já estava com medo de tudo aquilo. E ele estava vendo Deus como se Deus quisesse punir ele de algo, como se ele tivesse feito realmente algo, e por isso ele estava sendo punido por isso. Né? E que eu penso assim que muitas vezes, eu trazendo isso tudo aqui para o nosso dia a dia, às vezes acontece algo conosco e muitas vezes a gente se sente até, às vezes até coisa assim que é injusta, que a gente vê como injusta, e, e a gente se sente, por que está acontecendo isso comigo se eu não faço mal a ninguém, eu faço bem, eu tento andar reto. Só que muitas vezes a gente não consegue ver as entrelinhas, porque é preciso enxergar as entrelinhas, porque às vezes acontece coisas na nossa vida que é para haver uma modificação, uma transformação. Ah, às vezes é até pelo ego que a gente tem, eu sou isso, eu faço isso, eu ando reto,
Às vezes a gente até critica o outro, porque o outro não faz de acordo com o que você faz, como você faz. E aí vem as injustiças para a gente saber, primeiramente, que nós não dominamos tudo, né? Porque a gente acha que a gente domina tudo. Eu acredito que Jó, ele achava que, como ele andava reto, que ele era fiel a Deus, ele orava, ele fazia um sacrifício, então ele cuidava da família, que nada poderia acontecer a ele. E a partir daí, quando começou a acontecer coisas, né, e que foi destruindo tudo, ele passou a não entender como assim. Eu sou servo fiel e Deus está. Aí tem uma parte aqui, tem um versículo aqui que ele fala que Deus, ele tanto é como se tudo que pode acontecer ao ímpio pode acontecer ao reto, né? E eu acredito que aqui ele vai começando a entender algumas coisas, mesmo não aceitando, né, achando que é injustiça, mas a partir daí ele vai começar a caminhar e buscar a misericórdia de Deus. Eu acho que a partir daí ele começa a entender, né, que ele vai precisar dessa misericórdia. Aí que ele vai começar a buscar realmente de Deus. E acredito que ele não tenha buscado ainda, porque ele acredita que ele não pode contender com Deus, porque Deus ele não é humano, ele é espiritual. E como ele iria contender com o espiritual, como ele iria se defender, ele até fala em relação a juiz, né, que não tem ninguém para juizar ele, para arbitrar aquilo, que ele está sozinho, entendeu? Então ele não tem como discutir com Deus o que Deus está trazendo para a vida dele. Então, se Deus está trazendo aquilo para a vida dele, é porque algo ele fez. Ele não sabe o que ele fez, mas ele acha que algo ele fez para que levantasse a ira do Senhor. Pelo menos é isso que eu entendi. Rosa Tavares. Concorda, dona Rosa? O que você acha aí? Se Jó ele frequentasse a Igreja Universal, ele tiraria melhor de letra essa situação. E graças a Deus hoje a gente consegue. Meio que assim, vem pra gente as dicas, né? Do deserto que a pessoa tá passando. Como a pessoa segurar as pontas. Aqui eu pude perceber até o 9, embora eu tenha perdido aí uns dois estudos. Aqui a gente já viu o Jó se lamentar, já viu o Jó se queixar, Jó ficar dando nós na mente dele, vendo que não tinha pecado, mas e por quê? Por quê? A gente viu Jó gemer, também vi Jó repreender os amigos, até com sabedoria, embora cheio de dores e chagas ali agonizando. Enfim, é, toda uma situação. Mas aqui eu não percebi que ele tenha clamado. Eu não sei. Aqui até agora não apareceu já clamando. E a Bíblia diz: clama a mim no dia da angústia, eu responder-te-ei, tu me glorificarás. Eu acho que se ele tivesse clamado, o sofrimento dele seria reduzido ali em muitos por cento. Eu acredito, é uma visão minha. Eu não estou vendo aqui já fazer clamor, nem nenhum propósito assim, porque tem um momento que aqui na igreja a gente aprende mais ou menos o caminho, né? Porque a luta é pessoal. Mas tem coisas que é particular nossa com Deus. É particular a gente chegar assim para que a gente tem inteligência que Ele mesmo deu e parar para pensar assim, medir as coisas e ao invés de ficar, mas por quê, por quê, por quê? Não vai adiantar de tanto por quê, é aí que a resposta não vem mesmo. Então, assim, meio que procurar um caminho mais inteligente. Isso está acontecendo comigo. Ok. Vamos organizar aqui a inteligência. Isso está acontecendo comigo? Ok. Eu não ando errado. Não fiz mal a ninguém? E daí? Não fez mal a ninguém. É os bons mesmo que sofrem. É os bons mesmo que sofrem. É o justo mesmo que padece. E ainda a Bíblia diz que o justo faz-se de afronta. Tem que engolir.
fazer o quê? É melhor, é o caminho. Mas, assim, tem um momento que é algo entre nós e Deus. Deus o que é que eu tenho que fazer? Não é perguntar por que isso está acontecendo. Não, não espere, não vai ter resposta. É problema dele, porque os pensamentos dele são maiores e melhores. Algum propósito tem, você serve a Deus, pronto. Já fique em paz aí. Para não ficar aí perdendo tempo no negócio de perguntar, 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 você não vai ter resposta mesmo. Então, assim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que está acontecendo aqui? O que é que o Senhor quer me mostrar? Me mostra o que eu não consigo ver, me faça entender o que está difícil para mim. Eu não vi aqui já fazer um clamor, algo assim com Deus, de, sei lá, um propósito, uma loucura, uma maluquice, né? Porque a gente tem que ser louco na fé também, que a fé é loucura, então bora unir a loucura da maluquice da fé e a nossa também. Para ter de Deus aí uma resposta, algo que precise realmente nos ajudar a resolver a situação. E no mais, no mais, no mais, quem tem temor a Deus, quem confia em Deus, por mais que sofra, por mais que passe perrengue, minha irmã, tem que relaxar. A agonia não vai levar a gente a nada, não é? Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Ela vai soberbar, vai chegar aqui, então boia. Boia. Passar pelo fogo, tá bem com Deus, anda com Deus, tem temor a Deus. Procure se purificar para que você brilhe mais ainda e a labareda dobre. E você resplandeça. Eu vejo assim. Então, estou procurando aqui um clamor de Jó, alguma coisa assim, além do queixume dele e de ficar passando mal, de tanto nó na mente, tentando entender. Eu não vejo aqui algo que Jó tenha feito para chamar a atenção de Deus para mudar a situação. Enfim, Não, até aqui é só reclamação mesmo, é um queixume só. Bom, Dona Jo, se você tem algo aí a acrescentar, acrescente. Caso contrário, faz a oração aí final e a gente vai encerrar por hoje. Só falta a Jo ter dormido, aí não. É seus filhotes aí, viu, Rosa? Dormiu, viu? Dormiu. Só Deus aí. Isis, faz a oração final aí, Isis. E mais de ano que eu não oro. Pronto, é hoje. É hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bom. O que foi? Travou, foi? Não, pode orar aí. Tá ouvindo, não, Isis? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de aprender mais de Ti, Senhor. Conhecer mais da Tua natureza, Pai, mais da Tua justiça. Fala, Pai, de forma especial com cada uma das minhas irmãs na fé. Toca o coração de cada uma. Reveste cada uma com a armadura da fé. Guarda a casa, guarda o coração, as anima, as fortalece, Senhor. Nos dá um final de noite de paz, um final de mês de sucesso, com muita testemunha, Pai, para honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, já com a certeza da vitória. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Deus abençoe a todas. Quinta-feira a gente se encontra de novo. Hasta la vista, meninas.